Então, o sistema de coordenadas que segue a partícula é chamado coordenada lagrangiana, em homenagem a Lagrange, foi o primeiro sistema que apareceu. E o segundo sistema, que é o sistema que vocês também estão acostumados, que é o sistema do eletromagnetismo, por exemplo, que você define um campo do espaço e em cada ponto do espaço você define uma propriedade, um campo elétrico, uma diferença de potencial, um vetor de força eletrostática, né? Quando você define uma propriedade em cada campo, cada ponto você está falando de um campo, que é a coordenada euleriana. Agora, se você solta uma partícula no espaço, né? Aí, por exemplo, no campo magnético, essa partícula vai andando e você vai medindo a posição e alguma propriedade juntamente com a partícula, essa seria o sistema de coordenada lagrangiano. Aí a gente falou que a velocidade da partícula, que é Vp, ela é a velocidade no campo, na posição xp, yp, zp e no tempo t. Aí botamos aqui em coordenada vetorial e tal. E veja, a gente quer saber a aceleração da partícula. Por quê? A aceleração da partícula vai nos permitir calcular o somatório das forças, né? Massa vezes aceleração. Ela vai poder aplicar a lei de Newton. A aceleração da partícula, deixa eu pegar meu cursor aqui, a aceleração da partícula é a derivada da velocidade da partícula, que é a derivada do campo em cada posição. Porque a partícula anda no campo, ela vai sentindo aquela condição no campo em cada posição. Aí, beleza, a aceleração da partícula é essa, mas cada coordenada, x1, x2, x3 ou xyz, muda com a partícula, porque a partícula anda. Então, se a gente quiser derivar a velocidade, né, a gente vai ter que derivar usando a regra da cadeia, porque x1, a coordenada 1, ela é função do tempo. Então, uma função qualquer, a derivada dela em relação ao tempo, a derivada total, vai ser, por exemplo, a derivada em relação a x1, só que x1 muda com o tempo, então tem que derivar x1 com o tempo e as outras coordenadas. Então, a gente fez isso aqui com aceleração. A aceleração vai ser a variação da velocidade com o tempo, né? Isso aqui são derivadas parciais, né? Então, em uma posição fixa. Aqui vai ser x2, x3 e o tempo fixo. Aqui x1, x2 e o tempo fixo. E aqui x2, x3 fixo. Fixos, né? Aí, beleza. Apliquei o operador derivada parcial. Observe que a variação de x1 com o tempo é a velocidade, x2 com o tempo é a velocidade, x3 com o tempo é a velocidade. Aí eu posso rearranjar isso aqui, que a velocidade da partícula é a derivada da partícula com o tempo em uma determinada posição, vezes esse produto vetorial, ou produto escalar. Essa matriz aqui, ela tem nome, ela é o gradiente, né? Aqui é a derivada da velocidade em relação a x1, só que a velocidade é um vetor. Então, eu vou derivar ele dv1, x1, dv2, dv2x1, dv3x3, ou derronde, né? que é um delta, né? É um vetor, e agora aqui eu posso escrever a aceleração em termos, né? A aceleração da partícula em termos das variáveis do campo. A aceleração da partícula é como
A velocidade muda no campo com o tempo, em uma posição fixa. Aí eu vou botar aqui. Aqui vai ser em uma posição fixa. E aqui é relativo ao tempo fixo, né? Um determinado tempo fixo. Porque é derivada parcial, a primeira parte da derivada você mantém a derivada parcial, você deriva em relação à variável e mantém todas as outras constantes. E aí a gente discutiu isso aqui, né? Que, qual o significado físico, né? De aceleração da partícula é igual a variação da velocidade com o tempo mais o tempo escalar o gradiente de velocidade. Se você tem um rio, né? E você, por algum motivo, tem um aquecedor aqui no meio do rio e essa é a temperatura da água ao longo do rio. Mesmo que essa temperatura ela seja constante, né? Esse perfil de temperatura, aí a gente fez para a temperatura. A derivada, essa derivada da aceleração tem nome, é derivada material. E ela é um operador, ela pode ser aplicada, a gente aplicou ali na velocidade, agora estamos aplicando na temperatura, dt é igual a variação da temperatura com o tempo. Opa. Ela pode ser aplicada em qualquer variável, a gente está aplicando aqui na temperatura, e veja, eu quero medir a variação da temperatura com o tempo, eu sou uma partícula que fui solta no campo. A temperatura aqui, ela não está variando com o tempo, nesse exemplo que eu dei, então isso aqui é zero. Mas à medida que essa boia aqui em cima do rio anda no rio, ela vai sentindo a variação de temperatura. E para ela, apesar da gente estar vendo a posição mudando, o tempo também está mudando, porque o tempo e a posição dela são conectados. Né? Ela varia a posição com o tempo. Então, ela vai sentir a variação de temperatura. Aqui no começo do rio, ela vai sentir essa variação de temperatura. Aqui perto do aquecedor, ela vai sentir uma temperatura mais alta. E no aquecedor, uma temperatura mais alta ainda. E longe do aquecedor, uma temperatura mais baixa. Essa variação de temperatura que ela sente vai ser igual à velocidade dela, que multiplica o gradiente de temperatura. Veja, se a partícula andar rápido aqui, ela vai sentir uma variação muito maior do que se ela andar devagar. Concorda com todo mundo com isso aí? Sim ou não? Sim. Sim. Só fazendo a revisão aqui. Também, se houver gradiente de temperatura, a partícula vai sentir, porque se não houver, a temperatura for a mesma no rio, a partícula não vai sentir gradiente de temperatura, qualquer que seja a velocidade dela. Então, a presença do gradiente é importante, quanto maior o gradiente, mais maior a temperatura que ela sente. Beleza, isso foi a aula passada. Aí, no final da aula passada, o que a gente fez, né? A gente agora pode escrever a lei de Newton. Né? Que é a variação que o somatório das forças na partícula de fluido vai ser igual a massa vezes a aceleração da partícula. A gente já aprendeu a escrever a aceleração da partícula. A gente poderia usar a coordenada lagrangiana, mas a gente normalmente usa a coordenada euleriana. Por quê? Porque os estudos de mecânica dos fluidos normalmente são realizados com medidores fixos, né? Na indústria os medidores são fixos, no laboratório são fixos. Isso para a gente profissional de processo, né? O meteorologista não, o meteorologista solta o balãozinho dele lá, e esse balão é um sensor lagrangiano, né? Que o balão ele está andando, ele está medindo a altura, né? Que seria a posição dele R, e está medindo lá a temperatura, a pressão e tal.
Eu mandei um filme também, de um filme, um trecho de um filme que é o Twister, né? Que era um filme de furacão, que um conjunto de cientistas jogam medidores lagrangianos no furacão, né? Para medir a velocidade lá dentro do furacão. E é bem curioso, né? Os medidores mandando sinal para o computador. Mas para a gente precisa a coordenada euleriana. E a gente vai fazer o balanço de força e obter uma equação na forma euleriana. Então, veja. Aí aqui eu fiz uma partícula de fluido. Aí essa partícula de fluido, lembre-se que o fluido e o sólido também, mas o fluido em particular, você precisa trabalhar com tensões, né? Você não pode... o fluido ele é deformado por tensões, então a gente vai pegar essas tensões e transformar em força, que é a equação de Newton. A gente não tem uma equação de tensão nessa forma da lei de Newton, né? Então, veja, aqui um elemento de fluido submetido às tensões. Aqui eu chamei esse eixo de Z, X e Y. E essas tensões, eu botei aqui a lembrança de quando a gente definiu tensor-tensão, vão nos ajudar a deduzir a lei de Newton. A lei de Newton é uma lei vetorial. É conveniente para a gente fazer a dedução por coordenada. Né? A gente vai deduzir a equação na direção x, a equação na direção y, na direção da equação z, porque a gente pensa mais facilmente, intuitivamente em coordenada. A tensão, a gente definiu dessa forma, a notação dela. A tensão é função do plano que ela atua e da direção da força. Então, por exemplo, um P de XY vai ser uma tensão atuante no plano X com a força Y, ou seja, uma força Y atuando no plano X. Então, a gente fez aqui no nosso cubo as forças X. Então, a gente tem aqui esse plano superior. Esse plano é um plano Z, concorda, Natália? Sim. É um plano Z. E se a gente pegar aqui, então ele vai ser a força ali, componente, vai ser o plano Z, e a gente está interessada na direção positiva de X, então vai ser um tal ZX. Aqui, plano X, força na direção X. Aqui está para baixo, porque lembra, o vetor normal aqui é para baixo, então a direção positiva da força, ela é, por convenção, aponta para o outro lado. E a gente fez o seguinte ainda. A gente diz que esse sistema de coordenada está no centro do cubo. Cada aresta do cubo completa tem dimensão ΔX, ΔY, ΔZ. E cada lado do cubo, né, se a gente pegar o cubo aqui, na visão frontal, né, dele, com o cubo meio retangular, não tem problema não. Aqui o eixo Z, né, vamos dizer que é esse eixo aqui. Esse lado aqui vai ter uma coordenada positiva, por exemplo, mais ΔX sobre 2. E esse lado aqui, uma coordenada menos ΔX sobre 2. Ele está no centro e cada lado é ΔX sobre 2, dado que a soma, ou ΔY sobre 2, ΔZ sobre 2, dado que a soma das duas coordenadas seja ΔY. Beleza, a gente fez nosso cubo. Agora vamos fazer uma expansão em série de Taylor. A série de Taylor
de primeira ordem, né? Tem outros termos aqui, mas não interessa a gente. Na verdade, o pessoal de matemática faz assim, de física, né? Mais O2. Opa, não é O2 não. Ordem. É uma série em X, então é ordem X ao quadrado. Se você expandir uma função de série de Taylor em primeira ordem, vai ser o valor da função em algum lugar que você deseje, para a gente é o centro do cubo, mais a variação da função em uma direção. E a gente vai pegar uma direção por vez, em vez de pegar as três juntas. Por exemplo, quando a gente andar em ΔX, é como se a gente passasse do ponto do centro do cubo 0, 0, 0 para o ponto 0,0, ΔX. Então não tem ΔY, não tem ΔZ nesse caso, ΔX sobre 2, né, que a gente está andando a metade. Então, quando a gente andar, não vai ter termo, por exemplo, aqui de ΔY e ΔZ. A gente vai andar sempre uma coordenada por vez. E aí a gente fez as primeiras expansões, né? A tensão no ponto, a tensão X, TXX, tensão normal X. No ponto ΔX sobre 2, seria aqui assim, né? Vou botar aqui. Esse cara aqui. Ele é igual a tensão no centro. Aí eu estou andando aqui, na verdade não ando, né? Porque está no meio aqui, mas é como se fosse aqui. Andei ΔX. Essa distância aqui vai ser ΔX sobre 2, e eu vou expandir em série de Taylor, admitindo que eu sei o valor aqui no centro. Então, a tensão em ΔX sobre 2 é a tensão no centro, né? Equivalente a isso aqui, mais a derivada da tensão em relação a x, equivalente a isso aqui, avaliado no ponto fixo, aqui vai ser x, y, x, vou botar 0, 0 assim, que seria um vetor zero, né, o ponto zero, vezes ΔX sobre 2, que é quanto eu estou andando. Essas derivadas aqui sempre num ponto fixo, né? Sempre ponto fixo na origem. Não tem muita importância, senão vai carregar muita anotação. Eu vou fazer com todo mundo, né? Aí eu vou fazer, por exemplo, tal de yx em ΔX. Opa! Tal de y, do jeito que eu coloquei, ele está aqui. Então eu vou andar ΔY sobre 2 dos dois lados. Vai ser ΔX sobre 2, vai ser no centro. Posso botar zero, é zero vetor, na verdade. E esse aí fica mais derrom de tal de yx, derrom de y, que eu estou andando em y. Opa, isso aqui é ΔY. Eu estou andando em direção à face y, né? Todo mundo concorda com isso? Sim? Sim. Sim? Beleza. Aqui vai ser ΔY sobre 2. Aí vou pegar outro aleatório assim, né? Pegar aqui T de Z. Não vou fazer direito na YX menos ΔY sobre 2. Aqui equivale ao plano Y, né? Seria o plano 0 menos ΔY sobre 2. 0. Aqui seria a posição dele, seria 0, ΔY sobre 2.
é igual a tal de yx no centro. Aí vai ser mais a derivada multiplicada por menos ΔY sobre 2. Então vai aparecer um menos aqui. Tal, yx dy. E para a tensão Z é a mesma coisa. Aqui demora tanto copiar, porque é melhor a gente ΔZ sobre 2. Tal de Zx em 0. E aqui do outro lado, né? Do outro lado, a superfície Z oposta do cubo. Veja, agora eu sei as tensões em todas as faces do cubo, as tensões que causam uma força na direção Z. Então, eu posso dizer que, se eu multiplicar pelas áreas, eu vou ter o quê? As forças. Né? Então, eu posso chamar de F, né? Eu posso fazer o balanço de forças. Tem uma força aqui que eu não coloquei ainda, que eu vou precisar colocar no balanço, que é esse cubo. Ele está sujeito à gravidade. Então, eu vou ter que levar em conta a, opa, a aceleração da gravidade, o peso dele, né? O somatório das forças na direção x observe que os livros gostam de dividir e justificadamente é os somatórios das forças de superfície na direção x, porque veja, essas tensões elas dependem da área, ou seja, ela depende da superfície de atuação. Então são as forças devido às tensões, mas as forças aí chama de corpo ou de campo, né? Que aqui vai ser a gravidade, mas aqui nesse termo a gente poderia incluir a força elétrica, seria a carga vezes o campo elétrico, a gente poderia incluir a força magnética, a gente poderia incluir uma aceleração rotacional, né, que seria outra força. E aqui as forças devido às tensões cisalhantes, ou as tensões, né, não necessariamente cisalhantes, porque a tensão normal está aí também. Então vamos ficar com o somatório das forças em x. Obviamente que isso aqui ela é vetorial primeiro, né? A gente botou só a primeiro componente x. Superfície. Então, para cima e embaixo, vetor, né? Vai ser igual. Veja, tal xx está atuando nessa área aqui, né? E na direção positiva de x. Então vai ser tal xx
naquela posição ali positiva, vezes aquela área, ΔY, ΔZ, menos, né, que o outro está apontando para o outro lado, tal XX em menos ΔX sobre 2, né? ΔY, ΔX. Aí mais. Aí beleza, sei lá. Esse aqui, tal ZX, está apontando nessa direção positiva e a área aqui dele é ΔY, ΔX. Né? Esse lado aqui é ΔX e esse lado aqui é ΔY. Para a gente não ficar escrevendo ΔY, ΔX direto, vamos abrir um parêntese. Vai ficar tal TZX em ΔX sobre 2, vamos botar um colchete. Em ΔX sobre 2 menos ZX menos ΔX sobre 2 multiplicado pela área. A área é ΔX, ΔY. E aí mais tal TYX. Opa, em ΔX não, em ΔZ. Em ΔY sobre 2 menos tal YX menos ΔY sobre 2 que multiplica ΔX, ΔZ, que é a área aqui, mais a força de campo. Aí eu vou dizer que a força de campo é a massa. A massa eu posso botar densidade vezes o volume. Aí, para manter as equações iguais, aí eu vou botar aqui vezes Zx. A gravidade, obviamente, é Gx I mais GYJ mais DZK. Isso aqui a gente sabe que é zero. Beleza? É menos aqui, na verdade, né? Professor, tá me ouvindo? Tô. É que eu tinha falado antes, eu achei que você não tinha ouvido. Tá meio baixo mesmo, mas tá bom. A área do XX ali tá ΔY, ΔX, né? É ZZ, obrigado. Muito obrigado. Tudo em cima aí, Paulo. Por que é ΔZ e ΔY e não ΔX também? No tal ZX e no tal YX? As forças não eram na direção X? Não, a força é na direção X, veja. O X, ele está sempre aqui. Lembra da nossa notação? Plano, direção. Então, é a força da direção X nos 3 planos, né? São 6 planos, mas são 3 direções. E a área, e aqui é a área que a tensão atua. Se você pegar aqui, para transformar a tensão em área, a gente multiplica a tensão, ou transformar a tensão em força, a gente multiplica a tensão pela área. Então, a gente tem a tensão aqui. Essa é a tensão. Opa! Ela atua aqui nessa área. Que tem valor numérico ΔY vezes essa aresta aqui, ΔZ. Concordou? Sim. Sim? Beleza. Tudo em cima aí, Moisés?
Sim. Vamos lá. Aqui meio caminho andado já. A gente vai substituir aquelas derivadas ali agora. Então, somatório da força em X vai ser esse tal XX, delta X sobre 2, que é em zero, mais o derrumo de X, delta X sobre 2, menos aí é só repetir as derivadas que a expansão em série de Taylor que a gente fez. Opa. Multiplicado pela área. Aqui, mesma coisa. Vou tentar copiar, porque aí é mais rápido. Vamos ver se dá certo. Aqui vai ser então aqui vai ser... Opa, só que esse negócio de copiar nunca dá certo. Saber se é culpa minha. Então, já vamos copiar isso aqui. Então aqui é tal y x aqui é a derivada em relação a yx, e a derivada em relação a y, e aqui é delta y, que é a equação que a gente expandiu em série de Taylor, né? São essas duas equações aqui. Beleza? Beleza. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com z. Multiplica pela área aqui, né? Que é delta x. A área é fácil. Se você está derivando aí, se aqui é y, a área vai ser o que não tem y. Delta x, delta z. Aqui. Aqui vai ser z, x, z, x, z, z, zx, zx, z, z. E aqui a área é o que não tem z, que é delta y, delta x. Mais a força de campo, que é a densidade vezes o volume do cubo, vezes a gravidade na direção x, que é zero, mas a gente mantém para facilitar a dedução. Então, veja, aqui, o valor que a gente sabe no centro desaparece. E é natural desaparecer nesses problemas, por quê? Porque a força não depende, na verdade, da tensão, ela depende da diferença de tensão. Vamos pegar a tal XX, vamos dizer que ele está comprimindo aí tal XX. Se você comprime nas duas direções o fluido, né? Se ele não puder sair por cima, o fluido não se move. A gente viu que quando você tem a pressão hidrostática, existe lá a tensão XX lá na direção tal Y, mas
não necessariamente o fluido se move. Por exemplo, você tem duas tensões, vamos botar duas forças, que é mais simples, né? Você tem naquele elemento de fluido duas forças na mesma, vou fechar aqui para não dar sensação de direção. Todas as duas forças na mesma direção, o fluido não vai se mover. Por exemplo, se você pega, não tenho como representar aqui, mas vamos fazer um quadradinho aqui. Você pega um quadradinho aqui, um elemento de fluido, e aplica uma força nessa direção e outra força nessa direção, não existe força que faça o fluido se mover, porque ele vai todo se deformar assim. Então, o que importa, quando a gente fala de fluidos, e de certa forma de sólidos também, mas em outro contexto, assim, tem as nuances. Quando a gente fala de fluido, o que interessa é a diferença de tensão, não é o valor da tensão. Por exemplo, se você tiver uma tubulação e tiver uma pressão de 10 atmosferas de um lado e a pressão atmosférica do outro, essa tubulação vai haver escoamento, a água vai sair loucamente nessa tubulação, porque a pressão aqui está muito maior do que a pressão aqui. A pressão gera uma força e essa força vai fazer o fluido escoar. Agora, se você tem a tubulação, tem 10 atmosferas aqui, 10 atmosferas aqui, não tem força líquida para o fluido escoar. Então, o fluido ele vai ficar parado. Beleza? Beleza. Beleza? Então, vamos lá. Lembra que a pressão, você tem uma tubulação com 10 atmosferas aqui, a força devido à pressão vai ser 10 atmosferas, que a pressão é uma tensão normal, vezes a área disponível para o escoamento. Então, o somatório nas forças na direção X aí, se eu pegar esses dois termos aqui, menos com menos dá mais, então eles vão somar. Δx sobre 2 mais Δx sobre 2 vai ser, botar aqui, vai ser xx, onde x, né, são iguais, vai ser Δx sobre 2 menos Δx sobre 2, que é Δx. Então, isso aqui vai ser, esse primeiro termo, d rho de tal xx vezes Δx, Δy, Δz. Δx daqui e Δy, Δz da área. E vai acontecer a mesma coisa para os outros termos. Opa. Δy da derivada dele e Δx, Δz da área da força. Delta Z, Δx, Δy. Mais a força de campo, que aqui é a gravidade. Tem problemas que a força de campo não é a gravidade? Tem. Problemas de fluidos que respondem a campos elétricos e campos magnéticos. É uma área importante de pesquisa, né? Que é magnetorreologia e eletroreologia. Então, beleza. O que eu posso fazer aqui? Eu posso dizer que M dV x dt, né, que é a componente x da força, ou mAx, né, posso deixar assim no momento. Fazer esse somatório das forças em x também é a massa vezes a aceleração em x
que é a massa. A massa eu posso dizer aqui também que é ρ delta x, delta y, delta z, vezes a aceleração em x, que é a derivada material, né? Porque é para uma partícula de fluido, mas a gente quer em variável de campo, dt. A gente pode, então, substituir aqui. dv de x dt, delta z, delta y, delta x, ρ. E a gente pode cancelar o volume agora, né? A gente fica aqui, ρ, dvx, a velocidade do fluido é igual à variação da tensão normal x na direção x, mais a variação da tensão cisalhante, nesse caso, no plano y, também na direção x, mais a variação da tensão no plano z, que causa uma força na direção x, como o cubo é simétrico, nas outras direções vão estar a mesma coisa. Esse ρ, dv y, por exemplo, dt, d de tal y, d de y, mais d de tal, aqui é plano y, não, aqui é direção y, então é xy, dx, né, devia ter feito assim, mais d de tal, z, y, d de z, mais ρ, g, y. Manter um certo. Rho dv z dt é igual d de tal. Aí vou botar normal também, zz, d de z, mais d de t, o plano, a direção é z, muda o plano, então xz. Espera aí que eu vou confundir. Aqui é x, que é z, desculpa. Aqui é z, aqui é x, e aqui d de tal, d de yz, d de y, mais ρ de z. E eu posso escrever na forma vetorial. Esse seria... Vamos botar até na forma vetorial, vamos botar aqui assim. Né? Isso é um vetor, né? São componentes de um vetor. E eu vou dividir assim. Esse rho aqui ficou mal colocado. Essa expressão aqui, ela tem um nome, ela é um divergente. Né? O divergente, eu vou fazer aqui para escalar. O divergente de um escalar sei lá, da temperatura é igual
Não vou usar a temperatura não, que é o mesmo T. Botar um divergente de uma função f. É igual ao derrão de f. Vamos botar o divergente da velocidade. Divergente, por exemplo, da velocidade. Onde vx mais divergente de um escalar, acho que é zero. Derrão de x mais derrão de v. O divergente, ele sempre é o resultado de uma variação espacial, né? É o cálculo de uma variação espacial. Se a velocidade não variar, o divergente é zero. Se a velocidade não variar no campo. E se a velocidade, se o divergente é maior que zero, quer dizer que a velocidade está crescendo. E se for menor que zero, a velocidade está diminuindo, sumindo, né? É fonte sumidora que a gente chama. O divergente de um tensor, aí vai ser justamente dois tracinhos embaixo aqui. Aí vai ser justamente essa expressão que está aqui em cima, né? Não preciso nem reescrever. Vai ser a derivada da componente x do tensor na direção x, a derivada da tal xx, tal yx na direção y, tal zz na direção x. Agora, observe que a derivada de um vetor é um escalar. Isso aqui é um número. A derivada não, o divergente de um vetor é um escalar. E o divergente de um tensor, ele é um vetor. O divergente, ele sempre reduz a ordem da variável em que ele opera, falando formalmente. Então, esse aqui, o divergente do tensor, vai calcular a variação do tensor no espaço. Mas lembre que o tensor, ele tem 9 componentes, né? Eu não sei, eu às vezes troco esse índice, mas esse tensor é simétrico, então não tem muito problema. Vou botar uma cola aqui, um tensor, para eu olhar toda hora, porque aí eu paro de trocar, mas em particular, em problema simétrico, não dá problema. Talvez por isso que eu troque. Eu vi um cara uma vez muito famoso que troca também, fiquei mais tranquilo. O divergente, ele está medindo como esse tensor varia no espaço. E aí ele tem 3 elementos como um vetor, que são esses elementos descritos aí. Então, a gente pode reescrever esse balanço de forças na forma de Gibbs, ou na forma vetorial. Gibbs que leva o nome dessa notação vetorial de divergente, tensor e gradiente, rotacional. Opa! Poderoso Gibbs. Errou. dV dt é igual ao divergente da tensão mais Roger, que é a equação de Cauchy. Essa equação, veja, a equação para sólidos, né, foi escrita por Newton, mais ou menos em 1600, se eu não me engano. A equação para fluido ela só veio 100 anos depois.
porque fluido realmente tem um comportamento pouco intuitivo. Cauchy. Que ainda não nos ajuda muito. Aí observe que a gente definiu o tensor tensão como um tensor de tensão extra menos a matriz identidade que multiplica a pressão. Esse aqui é o extratensão ou deviatórico. E aqui é a matriz, né, para poder a pressão escalar, mas multiplicado por essa matriz de identidade aí, a gente pode somar com o vetor. Essa aqui vamos chamar de tensor, né, que está multiplicado, seria a componente hidrostática. Hidrostática. Então, na verdade, isso aqui a gente pode escrever ρ é o divergente Veja, o que a gente viu, né? Para resolver essa equação, a gente vai fazer uma aproximação. A gente viu que o fluido, ele se comporta, o fluido se comporta em relação à velocidade de deformação. Por exemplo, um sólido, né, a equação constitutiva que a gente chama de um sólido perfeito é que a tensão é proporcional à deformação. Para um líquido ou um fluido, né, a mecânica do fluido não distingue líquido e gás, para um fluido, a tensão ela é proporcional à taxa de deformação. Então, para resolver essa equação aqui, porque esse termo aqui, ele está na... A gente não pode resolver essa equação diferencial. A gente tem aqui a velocidade, que é função da posição, né? Então, a gente, derivando a posição, a gente pode obter a velocidade. A pressão escalar, beleza. Roger, a gente sabe quem é. A gente precisa trabalhar nesse termo aí, mas a gente precisa escrever esse termo em função da velocidade para poder resolver essa equação diferencial. O que a gente sabe? A gente sabe que a tensão... A gente sabe não. A gente vai fazer uma aproximação para resolver isso aí. A gente vai dizer que a tensão ela é proporcional à taxa de deformação. Que é a primeira aproximação que todo mundo faz, que é a aproximação linear. Qual a forma mais simples de um fluido depender da... Um fluido depender, não. Qual a forma mais simples de uma equação? A forma mais simples é linear. Se o comportamento do fluido é uma relação entre tensão e taxa de deformação, vamos propor uma equação linear para eles. Beleza? Sim. Se a gente aplicar esse divergente aqui, a matriz identidade, ela na verdade 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Né? Então, só sobraria o termo aqui da derivada como se fosse px, py, né? Porque ordena isso aqui para cá, e pz. Então, o divergente da identidade que multiplica a pressão, ele é um vetor que é d de P, d de X, mais d de P, d de Y, d de P, d de Z. Porque os outros termos, tudo zero, né?
Então, a gente retira aquilo ali da derivada. Isso aqui se torna... Isso aqui é igual ao gradiente de pressão. E essa equação, ela fica aqui. Rho dV dt é igual menos o gradiente de pressão mais o div da tensão, extra tensão, div da extra tensão mais ρg. Veja, esquecendo esses dois termos aqui, a gente vê o quê? Que para haver uma variação de velocidade do fluido, tem que haver, ou do campo de velocidade, tem que haver uma variação de pressão, que é aquilo que a gente discutiu. Se a pressão for igual entre dois pontos, mantido as outras coisas desprezíveis, não vai haver variação de velocidade. O fluido só varia a velocidade se existir um gradiente de pressão e estiver aberto para escoar, né, as outras condições. Ele também pode escoar, outro termo, por gravidade, né? Esse termo aqui, o fluido pode ter a velocidade variada com o tempo se houver a força da gravidade atuar e houver onde ele passar, né? Tem que haver um espaço. Então, vamos estudar agora devemos descobrir quem é tensor taxa de deformação. O tensor taxa de deformação vai ser uma taxa de deformação xx, uma taxa de deformação xy, uma taxa de deformação xz, uma taxa de deformação, se eu botei xy aqui, é yx, aqui uma taxa de deformação zx, taxa de deformação YY, mais uma taxa de deformação YZ, aqui eu mantive o X, aqui eu mantenho o Y, aqui eu mantenho o Z. ZY seria YZ, CZ. Então, beleza. Agora vamos ver como é que o fluido se deforma. Vou precisar aqui. Primeiro, eu gostaria de mostrar a vocês que é um escoamento hiper simples que tem aqui no começo. Veja, esse escoamento é o seguinte, aqui está vindo o fluido, nessa região aqui tem um fio desencapado, vamos dizer aqui, para simplificar. Esse fluido ele tem hidrogênio dissolvido. Ele passa nesse fio desencapado que tem aqui nessa região, aí forma bolhas, as bolhas ficam opacas, e aí você consegue ver um elemento do fluido. Fluid is generally squeezed. Aí veja, quando esse fluido atinge o anteparo, ele se deforma continuamente, né? Aí, para mostrar a vocês que o fluido é completamente deformável, que não deve ser uma novidade para vocês.
Agora, isso aqui, eu acredito que pode ser uma novidade. Mesma coisa, só que aqui passou por vários elementos desencapados aqui do fio, né? E aqui a gente vai ver os elementos de fluido. Observe que nesse escoamento é um escoamento estacionário, então a quantidade de fluido que passa aqui é igual à quantidade de fluido que passa aqui. Para que isso seja verdade, a quantidade, assim, a vazão, quilo por hora, metro cúbico por hora, metro cúbico por segundo, para que isso seja verdade, aqui nessa região, a velocidade tem que aumentar. Vocês concordam com isso? Aham. Aham, é pouco. Tem que ser sim ou não? Sim, sim. Sim. Sempre que o fluido passa por uma restrição, um escoamento, o fluido, aí a gente vai ver que tem que ser estacionário para essa condição ser sempre respeitada. A velocidade aumenta. Quando você tem um rio e ele passa por uma restrição, né, a velocidade da água aumenta. Então, vejam. Quando o fluido passa para a região de maior velocidade, existe aí uma extensão do elemento do fluido. O fluido ele é deformado. E ele é deformado por quê? Por causa da diferença do campo de velocidade. Esse fluido aqui, esse elemento, ele está mais rápido do que esse elemento aqui. Então, tem uma deformação desse fluido. Concordam? Concorda, Mariana? Sim, professor Natália. Como é que é? Concordo, professor. Concorda? Concorda, Moisés? Sim, professor. Moisés foi o único que chegou na hora hoje, hein? Então, vejam. Ainda cheguei atrasado. Chegou atrasado? Foi, caramba, chegado uns minutinhos. Chegou um pouco atrasado também. Aí vou mostrar outro aqui, que aí é mais, que eu acho um pouco mais chocante. Como é que é o negócio? Flow deformation in continuous. Não, na verdade é deformation continuous media. Aí eu quero que vocês prestem atenção em um segundo escoamento. Que é o escoamento entre duas placas. Lembra? Opa, não sei o que eu fiz aqui. Foi um escoamento que a gente estudou muito, né? Que a gente discutiu muito. Quando você tem uma placa em cima e uma placa embaixo, e a placa de cima se move, ou as duas placas se movem em direção oposta. Aí veja, para haver deformação do fluido, tem que haver o gradiente de velocidade. É isso que ele está mostrando aqui. A velocidade, ele está mostrando um perfil de velocidade. E aí está mostrando aqui que há uma diferença, não um gradiente. Ele está tirando a derivada desse perfil. Aí deixa eu botar o som aí, que eu sou curioso com esse... Dimensional velocity profile. This has a length scale associated with it, the radius of curvature. We want to look at a small enough piece of this so that there is no length scale associated with it, so that the velocity profile looks like a straight line. Now, we said that we weren't interested in how the fluid was carried about. That means that we ought to pick a point in here and draw our velocities relative to that point. To do that, fluid on one side will seem to be moving.
Isso aí foi só para satisfazer minha curiosidade. Vamos para o experimento. Veja, ele vai botar um marcador, né? Esse é um aparato, né, que tem duas paredes aqui, né? E essa parede e essa parede, que simulam aquele movimento que eu falei, de duas placas planas se movendo com fluido no meio. Aqui tem glicerina. É um fluido com a viscosidade mais alta, é conveniente para esses experimentos. E ele vai fazer marcas. They produce a rectilinear E aí essas peças girando são que fazem o movimento. shear flow in a very viscous fluid, glycerin. We say rectilinear because the streamlines are straight lines. And we're using the high viscosity of the glycerin to establish quickly for us a good scale model for those very small fluid regions we were referring to. Let me mark the surface. Então, ele vai colocar cruzes no fluido e a gente vai assistir como essas cruzes vão se deformar para esse escoamento simples. Of this uniform shear flow to reveal some of its characteristics. One belt is running one way and one is running the other, so the flow is produced that has zero mean velocity. Uma placa está andando para uma direção e outra placa está andando para outra direção, então a cruzinha do meio vai ficar paradinha. Notice how the Mas agora eu quero que vocês observem que a cruz, que ela era perpendicular, ela vai se fechando. point in the middle doesn't move in the laboratory frame of reference. Now let me just remove this pattern. Ele está apagando aí, mas tem uma parte interessante aí que ele vai fazer. A gente não consegue entender assim, só observando, né? Ele vai fazer uma... That was easy, wasn't it? Now, I have here a multiple exposure photograph of this motion we've just been watching. Ele vai mostrar uma fotografia, né, que ele estava tirando desse experimento. With pictures taken A cruz, no começo, tá tudo retinho, vai se inclinando com in o at tempo. 5-second time intervals. Now, with this pair of dividers, I can measure the distance between successive pictures of the same point. And they're obviously equal. Also, I can lay a straight edge along the path of a particular point. Obviamente, o fluido em cima se move mais Paths rápido, are né? straight lines. Nenhuma novidade aí. So, apparently, this is a Aparentemente, em linha reta. with straight parallel streamlines, so that the displacement of a point ought to be proportional to its velocity. Apparently, the velocity profile is a straight line. Now, this flow has an important feature. I can put on the flow a number of straight lines. Agora, veja, aí começa a ficar interessante. Agora, em vez da cruzinha, ele botou várias linhas retas. Para a gente assistir o que acontece. You can see that they remain straight, even though they're turned and stretched as Aí, veja, as linhas, elas são deformadas, né? Mantém retas, mas são the distortion deformadas. progresses. Agora que é mais interessante. Ele põe um círculo agora entre as linhas. Aí dá para a gente ver como um fluido se deforma. This means that there isn't any scale to the flow. Então, o fluido ele se deforma. Since the Veja, flow has no o fluido se deforma, tem vários movimentos, né? Aí dá para ver que existe uma certa rotação no fluido. scale, it doesn't matter how big or how small a pattern is, it'll behave in the same way.
And this is just what we wanted at the outset, a model for these. As you can see, this circle deforms into an egg-shaped figure. It's not hard to show that this figure is an ellipse. It's called the strain. O fluido, aí são os dois momentos, né? T igual a zero começou desse jeito e um tempo depois formou um elipse. Então a gente vai estudar como é que o fluido se deforma. Veja. Vou pegar aqui minha figura. A deformação do fluido não é muito fácil, né? Eu vou trazer aqui uma figura que eu tenho. Se você tem um elemento de fluido ali que a gente colocou, não sei o que significa isso aqui. Um elemento de fluido ABCD, aí suponha que no tempo inicial A, B, C e D estava nessa posição e ele passou para essa posição, A', B', C'. Veja, esse primeiro movimento que eu mostrei a vocês é um movimento de translação. Não houve deformação do fluido. Se eu girar esse retângulo, também não há deformação do fluido. São os movimentos que a gente chama de corpo rígido. É aquele movimento que eu coloquei, aquele aquário girando, por exemplo. O fluido está se movendo, mas não há deformação do fluido. Agora, existem 3 outros tipos de movimentos em que o fluido se deforma e que a gente vai aprender a calcular. O primeiro movimento foi o do filme. Esse movimento do fluido assim, né, que muda o ângulo. Se você botar uma reta, essa reta vai mudar o ângulo, é chamado o quê? Cisalhamento. Então, existe uma mudança de ângulo aqui no fluido e essa mudança é dependente da posição. Quando ocorre esse tipo de escoamento, que a gente chama, esse escoamento é chamado cisalhante. E esse escoamento da placa, a gente chama de puramente cisalhante. O escoamento que vocês viram no primeiro filme, esse negócio é muito bom, mas ele esconde as coisas. Eu espero que vocês estejam vendo. Essa ponta aqui, CD, quando o fluido entrou na restrição, ela estava com a velocidade maior do que a outra extremidade AB. Então, o que vocês observaram? Uma extensão no fluido. Isso é uma deformação que a gente chama extensional. E a gente pode observar também em fluidos, né, uma deformação que é a deformação dilatacional, quando o fluido ele cresce em todas as direções. A extensional é um crescimento em uma direção só, e a dilatacional, o fluido cresce em todas as direções. Beleza? Beleza. Então, observe. A condição essencial para que haja a deformação de um fluido é a diferença de velocidade entre os elementos do fluido. Se os elementos do fluido tiverem a mesma velocidade, eles vão escoar em translação ou rotação. Mas se a velocidade dessas extremidades, de algum desses pontos aqui for diferente, vai ter uma deformação no fluido. Opa! Aí a primeira deformação que eu queria mostrar a vocês é uma deformação do tipo extensão. Eu vou fazer que fica mais fácil do que
vocês verem essa transparência. Suponha que você tem um fluido, né? Minha bateria aqui está acabando. Só um minuto. É a último elemento aqui da aula, né? Aí, para uma deformação extensional, aí você tem aqui, suponha que você tem aquele retângulo de fluido. Posso pegar aqui, botar AB, CD. Aí um tempo T, aqui no tempo T, aqui no tempo T mais delta T, vamos supor que sofreu uma extensão. A posição dele é a linha. Aí C' e D' tanto faz, que C' tem a mesma velocidade de A' e B' tem a mesma velocidade de A'. Aí vamos supor que a velocidade de A é U1. Poderia ser V1, qualquer coisa. E a velocidade de B, a gente vai obter em série de Taylor, de novo. Se a gente botar aqui como coordenadas x1 e x2, se a gente expandir em série de Taylor, a velocidade de B se expandirmos em série de Taylor, vai ser igual o lugar onde a gente sabe a velocidade, que é A, mais a derivada da velocidade na direção que eu estou querendo saber, multiplicado pela distância, que eu vou chamar de delta de x1. Vocês concordam com isso aí? Sim ou não? Sim, sim. Sim? Que bom. Então, a distância que A anda para chegar até a linha, por exemplo, vai ser a velocidade dele vezes o intervalo de tempo, chamar de dt, ou delta t, tudo faz, chamar de dt. A distância que B anda vai ser U1 mais a taxa de deformação extensional, né?
vai ser o quanto essa aresta, vou chamar de deltazinho, delta x1, ela cresce com o tempo. E aí, para que seja para que não dependa do tamanho do fluido, eu vou normalizar pelo tamanho da leste. Não dependa do tamanho do elemento de fluido. Isso aqui vai ser o quanto B andou em relação a A. Concorda? Se B andou a mesma coisa que A, não vai haver deformação. Se B andou mais rápido do que A, né, se ele percorrer uma distância maior do que A, no mesmo intervalo de tempo, vai haver extensão. Se ele andou uma distância menor do que A, vai haver uma extensão negativa, uma espécie de vamos chamar de compressão. Vai ser o limite quando tanto faz D ou delta, né? Vou botar DT. Delta T tende a zero. De o quanto B anda delta x1 vezes intervalo de tempo menos o quanto A anda dividido pela distância entre eles vezes 1 sobre ΔT, né? Que é f de a derivada em relação a t tem que ter um ΔT embaixo. Então, veja, um 1 ΔT eu corto com um 1 ΔT. Aí só sobra esse termo aqui, o ΔX1 eu corto com o ΔX1. O ΔT eu vou cortar com esse ΔT. Então, a taxa de deformação extensional, a deformação é sempre definida relativa, né? Ela é igual o gradiente da velocidade na direção x1. Que é um resultado, não diria óbvio, mas pelo menos imediatamente da gente entender. Só vai haver deformação na direção x1 se houver diferença de velocidade, ou seja, gradiente de velocidade entre dois pontos na direção x1. Para as outras direções são a mesma coisa. Se a gente repetir para x2, seria o 2. Na verdade, eu abri isso aqui para mostrar uma outra coisa. Estou lembrando aqui que eu acabei me... Não achei a figura. Ah, exato, aqui essa figura. Era o que eu queria mostrar, mas acabei sendo
absorvido por uma outra figura que eu vi. A gente vai pegar o movimento do fluido, por que a gente está fazendo isso, né? E vai decompor ele em 4 movimentos. O de translação, que não vai entrar na equação da taxa de deformação, porque não vai haver a deformação. A deformação linear, que é essa extensional que a gente deduziu agora, e a volumétrica, a rotação e o cisalhamento. Essas duas aqui a gente não vai calcular, né? Porque ela não a rotação e a translação, na verdade, a gente vai calcular a rotação, porque tem uma coisa específica dela, mas para a taxa de deformação, a gente está interessado nesses 2 movimentos, deformação linear e extensional e deformação angular, que vai ser são os movimentos que a gente vai decompor a deformação dos fluidos. Opa! Parar de gravar aqui.